Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui de resolução da prova, do SSA 3 2026. Eu me chamo Vitória. Vamos estar realizando a resolução dessa questão de equilíbrio químico, Fala um pouquinho do equilíbrio tautomérico. E desde já, se essa resolução for eficiente e for proveitosa para realizar e efetivar o seu aprendizado de uma forma mais ampla e tudo mais, eu peço, por gentileza, para que deixe um comentário, com o que você achou do vídeo e tudo mais, e uma curtida para ajudar o canal, tudo bem? Eu estou iniciando esse novo projeto como uma forma de ajudar, muitos vestibulandos que existem no nosso país, os estudantes também, e também para poder realizar a resolução dessas provas que são mais específicas. É bem difícil encontrar a resolução do SSA, de alguns simulados que eu também irei fazer a resolução, e resolução de alguns livros didáticos clássicos que o vestibular costuma cobrar, como Feltri, Tópicos e o IESE de Matemática também estará por vir, tudo bem? Essa resolução vai ser uma resolução com explicação complexa, no sentido de ser um conteúdo aprofundado, então não esperem que eu vou fazer uma resolução rápida e superficial de 5 minutos, 3 minutos. São resoluções realmente que eu vou me aprofundar no conteúdo e deixar de lado aquela explicação mais superficial que você provavelmente vai esquecer em uma semana, tudo bem? Então, tem aqui a playlist completa, com a resolução de outras questões já do SSA 3 e eu vou estar fazendo aí todas as questões de natureza, tudo bem? Então, bora para a questão. É uma questão que fala o seguinte: muito utilizada como solvente, principalmente na remoção de esmalte nas unhas, a propanona, mais conhecida comercialmente como acetona, é um líquido incolor, inflamável e de cheiro adocicado, que nunca está sozinha. Olha só que interessante, ela nunca está sozinha, pois existe em equilíbrio tautomérico com o propen-2-ol-1, Que aí a gente tem a característica de um enol. De cara aqui eu já identifico que é um enol. Por quê? Porque uma das principais características da química orgânica é você ter essa agilidade em identificar a função orgânica só pelo nome, tá? E aqui, se vocês repararem bem, a gente tem uma ligação, uma ligação insaturada, ligada aqui a um grupamento, de hidroxila, o OH. Então, toda vez que eu tenho uma insaturação ligada a um grupamento OH, eu tenho um enol. E aí ele pede, a alternativa para assinalar a alternativa correta. Desde já, é uma questão de química orgânica. E é o seguinte: o primeiro passo, antes de tudo, vai ser avaliar essas substâncias que a gente está lidando. Então, a gente vai escrever aqui a fórmula estrutural da propanona e aqui do propen-2-ol-1, De fato, a propanona a gente já sabe que tem a função orgânica de uma cetona. Então, se fosse para escrever a estrutura, eu iria escrever assim, ó. Prop, a gente sabe que tem 3 carbonos. Então, ó, CH3, CH2. E aqui eu vou ter também um grupamento, a carbonila ligado a um carbono aqui do meio. E aí, por conta disso aqui, o carbono só pode fazer 4 ligações, Então, aí a gente consegue excluir esses dois hidrogênios, Então, como é que eu organizei minha estrutura da propanona aqui? Essa é a propanona, não é isso? Propanona, função orgânica, é uma cetona. Então, cetona tá aqui no meio, tranquilo. Propanona são 3 carbonos. Eu organizei de forma que, obedecendo a regra da química orgânica, que é a regra aí dos carbonos, que ele é tetravalente, faz 4 ligações. Então, a gente tem esse carbono fazendo 1, 2, 3, 4 ligações. Esse outro carbono também tá fazendo 4 ligações. Poxa, Vitória, às vezes eu não consigo entender esses hidrogênios, que às vezes a gente coloca no final. Tudo bem, a gente vai abrir a estrutura. A propanona ficaria assim, ó, com a estrutura aberta, tá? Um CH3 aqui, não é isso? Aí, veja bem, o grupamento que eu vou deixar aqui em cima, tá? Não importa essa posição,
só coloquei pra cima mesmo. E aqui, ó, aqui seria de fato, basicamente, a minha fórmula. Agora a gente completa com hidrogênios aonde falta, né? Para completar o carbono 4 ligações. Então, perceba, aqui esse carbono aqui já está fazendo 4. Temos 2 aqui e outras 2 aqui. Então, 4 ligações. Fica faltando, então, os outros carbonos. Esse aqui só está fazendo uma ligação. Então, ele falta fazer 3 ligações. Então, a gente vai completar essa falta, né, de substituintes com hidrogênio. Tudo bem? Então, você colocaria aqui, ó, hidrogênio, hidrogênio, hidrogênio. E a mesma coisa aqui. Então, é por isso que todo carbono de ponta, ele é um CH3, tá? Então, essa é a estrutura química da acetona, tudo bem? Eu vou acabar utilizando essa estrutura, a última que eu fiz. Então, essa aqui eu vou deslocar para baixo, tá? Vai ficar melhor da gente enxergar esse equilíbrio. Vou mostrar para vocês como que funciona o equilíbrio tautomérico para a gente, enfim, de fato, né, responder as alternativas que envolvem, então, toda uma questão conceitual a respeito do equilíbrio tautomérico e como, de fato, ele funciona na prática. Então, nada mais justo que a gente demonstrar aqui esse equilíbrio tautomérico. Então, esse equilíbrio tautomérico é representado pelas setinhas, né? Então, é uma reação de equilíbrio químico e é uma reação que ela é instável, tá? Ela é instável e por conta dessa instabilidade a gente sempre vai ter essa tentativa de estabelecer esse equilíbrio. Vou mostrar mais pra frente. Então, vamos lá. E vamos escrever para finalizar aqui, no final, o enol, né? Já vimos que é um enol. Então, veja bem, prop, a gente sabe que então, vai ter 3 carbonos, então vou desenhar aqui. CH3, carbono de ponta a gente sabe que é CH3, né? Eu sei que ele vai ter uma ligação dupla, né? Uma insaturação no carbono 2, então tá aqui essa insaturação. E em cima eu vou ter um OH, para ele ser um enol, né? Perceba que a definição de um enol é um grupamento hidroxila, né? Que tá ligado, perdão, um grupamento de OH, perdão, tá tudo certo. Ligado a um carbono e esse carbono ele vai estar ali insaturado com outro carbono. Então, isso é um enol, certo? Então, como que funciona esse equilíbrio tautomérico? Percebam que a simbologia do equilíbrio tautomérico é essas 2 setinhas, tá? Esse equilíbrio ele vai se formar da seguinte forma. Percebam bem que essa ligação da carbonila, ela vai ser uma ligação instável por sua vez. Então, essa ligação dupla, ela vai acabar sendo rompida. Quando eu rompo essa estrutura, meio que eu elimino essa estrutura, essa insaturação daqui, né? Essa ligação pi. Quando eu acabo removendo, você pode perceber que a gente vai estar com o carbono aqui, carbono fazendo o quê? 3 ligações, e isso não pode, né? De forma inaceitável. Poxa, e para onde vai essa dupla ligação que havíamos colocado? Essa dupla ligação, por ser um equilíbrio instável, né, entre o enol e a acetona, por sua vez, a reação química entre esses 2 compostos já é considerada uma reação instável. Então, por isso que a gente vai ter essas modificações na estrutura, tá? Devido a todo o rearranjo químico entre essas 2 substâncias. Então, vamos ter aqui o enol, né, e por sua vez, a acetona. A famosa acetona, né? E aí, percebam bem que essa ligação que havia sido rompida vai acabar se mudando para cá. Percebam bem. A partir do momento que essa insaturação desloca para cá, perceba também agora que, de novo, pela regra, né, de que um carbono ele só pode fazer 4 ligações, perceba que esse carbono aqui, ele vai estar fazendo 1, 2, 3, 4, 5 ligações. E aí tem um problema, né? Porque ele não pode fazer 5 ligações. E aí, o que acontece? Esse hidrogênio que está aqui, ele acaba se deslocando. Se deslocando para onde? Ele acaba trocando de lugar, de posição, aqui. Trocando de posição, não. Justamente se juntando ao oxigênio que estava livre antes.
né? E perceba que tudo isso que eu fiz fez com que a gente tivesse, então, agora a formação do enol. Então, esse equilíbrio tautomérico é uma reação que acontece, uma reação química que está em equilíbrio constante, tá? Ora, a gente tem um enol, né, uma acetona, perdão, que se transforma no enol, e um enol que depois ele vai se transformar numa acetona. Pode acontecer o caminho reverso. Perceba, então, só recapitulando, a gente tinha, né, a acetona aqui, propriamente dito. Finjam que não temos essas marcações em vermelho, então a acetona normal seria aqui, né, com essa insaturação. Só que essa insaturação, pelo desequilíbrio químico e por essa instabilidade química em relação ao enol, quando está junto com o enol, ela é rompida. Quando ela é rompida, a gente tem a instabilidade, né, mais acentuada, e essa ligação que acaba sendo rompida vem aqui para o meio. Quando vem aqui para o meio, esse carbono acaba fazendo 5 ligações, o que não pode na química. Então, o que acontece? O que acontece é que esse hidrogênio de cima se desloca para o local onde tinha ficado o oxigênio sozinho. E aí a gente tem essa estrutura atualmente, que é basicamente igual a essa, né? E o ao inverso, né, o oposto, na verdade, do enol para se transformar em uma cetona também pode acontecer, né? Perceba aqui que o rearranjo tá todo bonitinho, a gente tem o carbono central fazendo 4 ligações, tá tudo certo. Só que a gente pode acontecer na verdade, pode acontecer no caso, né? Vou deixar normal como que tava antes, tá? Pode acontecer simplesmente dessa ligação aqui romper. Se uma dessas ligações rompe, né, a gente vai ter o carbono aí de forma instável, porque eu não vou ter mais uma das insaturações que ele tinha antes, né? Então, só essa aqui rompeu. Então, só se essa aqui rompeu e esse carbono perde essa insaturação, perceba que ele está fazendo aí 3 ligações, o carbono central. E isso também não pode acontecer. Então, o que acontece? O que acontece é que, para estabilizar o carbono, portanto, essa insaturação que antes estava aqui, ela vem para cá. Perceba que o carbono central agora está fazendo 4 ligações, né? Temos 1, 2, 3, 4 ligações. Então, está ok. E perceba que o equilíbrio enólico aconteceu novamente. Por quê? Porque agora esse composto, né, automaticamente se transforma nesse aqui. Dá para perceber isso? Né? Dá para perceber isso? Porque, veja bem, antes a gente tinha aqui na própria estrutura, deixa eu dar uma limpada aqui. Pronto. Aqui tava uma insaturação, não é isso? Antes estava assim. Então, essa ligação que antes vem para cá, né, para poder estabilizar o carbono central. Aí ela faz 4 ligações quando vem aqui para cima. Só que perceba agora que a gente tem uma carbonila, não é isso? E esse hidrogênio, por sua vez, ele se desloca para essa estrutura aqui. E automaticamente esse enol se transforma em uma acetona. E é por isso que se chama aí um equilíbrio tautomérico, porque o enol ele é extremamente instável, tá? Em contato com a acetona, a gente precisa desses dois elementos para poder manter para poder manter esse equilíbrio, tudo bem? Aí a alternativa diz o seguinte, as alternativas, perdão. Letra A, o equilíbrio tautomérico é um caso especial da isomeria de posição em que ocorre uma interconversão, constante entre as espécies em um equilíbrio químico. Tá errado, por quê? É uma isomeria não de posição, é uma isomeria de função. Perceba que ao longo dessas variações que acontecem, eu tenho a mudança de uma cetona, né, de uma função cetona, perdão, para uma função de enol, né? Então muda a função. A partir do momento que eu mudo essa função, eu tenho uma isomeria de função, não é isso?
O que era isomeria? Na química, a isomeria é quando a fórmula estrutural coincide com elementos diferentes. Então, a gente tem que avaliar a origem, né, das funções, para identificar a origem de posições de alguns elementos, para saber o tipo de isomeria. E nesse caso, a gente não está mudando a posição de fato. Sim, a gente está mudando a posição dos elementos químicos, mas essa posição, ao passo que a gente muda a posição e muda junto com a posição a função orgânica daquela estrutura, a gente vai ter aí uma isomeria de função e não de posição. Então, a letra A está errada, né? Letra B. A letra B diz o seguinte: apesar dos enóis serem instáveis, realmente os enóis é instável, o seu ânion enolato pode ser estabilizado por ressonância, o que justifica o comportamento ácido observado em aldeídos e cetonas, né? Perfeito. Explica exatamente o porquê que esse equilíbrio acontece. Eu disse desde o início que o enol ele tem uma característica de ser instável, tá? Então, para poder a gente manter esse equilíbrio, a acetona, né? Ela vem para poder manter esse equilíbrio químico, né? E tautomérico que acontece ao longo da reação. Então, muito importante, tá? Outra característica fundamental é que, então a gente tem a alternativa correta, né? É que a gente tem a justificativa de um comportamento ácido, tá? Principalmente lembrar, a gente tem que lembrar que esse comportamento ácido vem de uma característica em relação aos enóis, tá? E em relação à acetona também. Então, é o que justifica esse comportamento e é a alternativa correta, né? É uma tautomeria, lembrando, cetoenólica, de uma acetona com um enol. Tudo bem? Letra C. A presença de corante alimentício, azul ou róseo, na acetona diminui a formação desse enol, né? Do propen 2-ol 1. Por isso encontramos o produto tingido nos supermercados. Não, gente. A questão da acetona, que ele está falando propriamente dito da acetona, de fato, dos supermercados, né? Que ele faz uma correlação com a propanona, que é a própria acetona mesmo. Essas acetonas que são aí, possuem colorações, são tingidas, né? É adicionado corantes, né? Alimentares a esses produtos químicos, mas não tem influência com o equilíbrio tautomérico, né? O equilíbrio tautomérico é o ponto-chave da questão e não tem nada a ver com corante alimentício e muito menos diminui a formação do enol, né? Não é um requisito. Então, aqui tá errado, certo? Letra D. A letra D diz o seguinte: apesar de menos estáveis que as cetonas e aldeídos associados, os enóis são estáveis. Não, gente. Foi a coisa que eu mais falei aqui. É que eles não são estáveis, tá? Não são estáveis. E outra coisa que eles também, ele avisa no final, né? Que podendo ser isolados e utilizados na obtenção industrial de alcinos, como o acetileno. Não, né? Eles não podem ser também isolados, né? Raramente a gente pode isolar assim um enol, só em condições apropriadas, ou então em junção com outros aí, outras substâncias químicas, certo? Então, está errado. Letra E. A acetona e esse enol, né, são compostos diferentes, mas que são imagens especular um do outro, ou seja, enantiômeros. Enantiômeros a gente vê muito em óptica quando a gente está estudando física, né? Só lembrando, uma característica de um composto ser enantiômero é quando ele é basicamente um reflexo da sua substância química e tal, da sua estrutura química, por exemplo, aqui nesse caso. Em óptica já parte para um outro significado, mas também na característica de reflexo. Então, ele está dizendo que praticamente se eu colocar um enol na frente de um espelho, né, a estrutura do enol na frente de um espelho, tá? E lembrando que o próprio enol que a questão estabiliza pra gente, dá pra gente, é esse aqui. Se eu colocar esse enol no espelho,
né? O reflexo dele vai ser igual à acetona. Não, tá? Não. Enantiômeros é muito mais usado e trabalhado na física do que mesmo na química, né? Substâncias enantiômeras. Mas existe sim substâncias enantiômeras e muito usado em fármacos, né? Como estratégias aí da farmácia. Então a alternativa correta fica a letra B de bola. Desde já agradeço, né, a paciência e você ter assistido até o final. Por gentileza, se você gostou, deixa a sua curtida, compartilha com mais pessoas que também gostariam de ver essa questão, a resolução, a linha de pensamento que eu tive ao resolvê-la, porque isso é muito importante e é o que colabora para você ter um aprendizado aí constante a respeito de vestibulares, das questões de naturezas que muitas vezes pegam as pessoas de jeito, né? Então até o próximo vídeo e tchau, tchau!